Vamos seguindo com uma outra informação. Olha só, interpelado por um brasileiro nesta terça-feira sobre se as Forças Armadas terão acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu a seguinte resposta. Responder às Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil defende. O Brasil defende essa... O ministro está em Nova York, onde participa de evento organizado pelo Grupo Dória. Também lá nos Estados Unidos, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter após a publicação de um vídeo onde uma mulher o questiona sobre o crime compensar ou não no Brasil. Sim. Presidente do Brasil. Sim. Muito feliz. Que coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não. Muito obrigada. Muitas graças. José Maria Trindade, começo essa com você, Zé. Olha, Vitor, desde o início eu achei muito estranho essa saída num momento tenso. Não adianta virar as costas, fingir que não existe, o momento está tenso sim, a eleição ainda não acabou, não é assim que se dispensa milhões de pessoas das ruas, né? E a saída de tantos ministros, assim, de uma só vez do país, eu achei isso muito estranho. E não pensem que foi só ministros, não. Foram também deputados e várias autoridades daqui de Brasília. Houve um esvaziamento, inclusive do Congresso Nacional. Isso eu achei já muito estranho. E lá, ninguém poderia imaginar que eles seriam recebidos desta forma. Eu te confesso que eu fico até chateado. São representantes das nossas instituições. E eu defendo, sim, as instituições brasileiras, eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Acho uma corte fantástica, que foi discutida durante o processo constituinte, exatamente para ser a instância reguladora da Constituição, controle constitucional. E o STJ seria a última instância da justiça. Ninguém imaginou que um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia, no futuro, o constituinte lá, mandar prender um deputado ou mandar cancelar contas de comunicação ou veículos de comunicação de um parlamentar. Ninguém poderia imaginar uma situação assim, muito menos cuidar de trânsito, porque já houve até isso, mandar tirar caminhão das ruas, né? Então, esse tratamento a ministros atinge as instituições e a culpa é deles. Quem faz a imagem da instituição é o ocupante dela. Perdão. Só me ocorre isso, a frase é perfeita, né? Perdi a mané. É frase de assaltante que toma a eleição e não ganha a eleição, né? É isso aí. Coronel. Então, olha só, esse assunto já me deixou tão indignado ontem, essa presença dos ministros aí em Nova York, que eu vou atender um pedido de um amigo. Teve um amigo que me mandou uma mensagem dizendo: Jefferson, você está muito tenso, você é um cara que é conhecido por suas análises geopolíticas sempre cordatas, e de repente você se transformou ontem, ficou indignado. E ele me sugeriu, falou assim: Jefferson, nós estamos na véspera da Copa do Mundo. Por que você não fala um pouco, pelo menos, da seleção, daqueles que estão ali no time? E eu vou atender esse meu companheiro que me falou, então eu vou falar de futebol. Então, eu vou falar sobre a escalação dos 5 que eu consegui identificar que fugiram da concentração do Brasil e vieram aqui para uma noite aqui em Nova York. Então, eu vejo nesse time ali o Gilmar Mendes, atua no meio de campo, fazendo as articulações políticas, veterano no time, é eclético. Volta para ajudar na defesa, sabe atacar pelos dois lados e é especialista nas articulações telefônicas com senadores. Já o Lewandowski, que tem nome de craque, mas é perna de pau, foi escalado para a zaga pelo técnico Dirceu, que tomou um cartão vermelho, foi expulso de campo, mas segue dirigindo o time lá de cima no camarote. O Toffoli é um lateral esquerdo disciplinado, segue fielmente as instruções táticas que recebe veladamente do técnico. E tem o Fachin, jogador da old school, atua como um antigo ponto esquerda ali. Cruza várias bolas sem olhar, pois sabe que o centroavante está na banheira, sem marcação e com a cegueira conivente
dos juízes do STF. E o Alexandre de Moraes, que é o artilheiro do time, ele joga ali liberado no ataque, não quer saber de regra, faz gol impedido, gol de mão, agride o zagueiro, comete pênalti, segue o jogo fora das 4 linhas. E nesse time, na verdade, só tem 2 jogadores que já tiveram ali algum contato com a bola da magistratura no passado. Um acabou de passar a faixa de capitão para a colega jogadora. E ambos, prudentemente, ficaram na concentração em Brasília e não se submeteram a essa vexaminosa escapada para Nova York. Mota. Eu acho que foi o jornalista J.R. Guzzo que chamou esse evento do piquenique internacional do Dória, né? E a pergunta é, o crime compensa no Brasil? É uma pergunta simples. Ela já foi respondida de uma forma genérica há muito tempo pelo economista Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel em 1992. O Becker explicou que o criminoso é motivado por incentivos e punições. Se as punições forem baixas e os incentivos foram altos, o criminoso vai cometer o crime. Outro que já explicou isso também é o psiquiatra forense Stanton Seminole. Ele disse o seguinte: algumas pessoas não se preocupam com o que acontece com os outros. Então, se ele tiver a oportunidade de usar violência ou qualquer outro subterfúgio para conseguir o que ele quer, ele vai fazer isso. Então, em uma sociedade, qualquer sociedade, existem inúmeros criminosos potenciais. Quanto mais duras as punições, menos eles vão atuar. Quanto maior os incentivos e os benefícios, mais eles vão atuar. Há 50 anos, a justiça criminal brasileira, e agora a gente vê, talvez, a justiça, de uma forma geral, vem sendo atacada e destruída. Eu descrevo este processo no meu livro, A Construção da Maldade, e também no documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo. Quem puder, assista, vai abrir os olhos de vocês. Os exemplos são milhares, eu só vou dar 2 aqui. A decisão do STF em 2006, que estendeu aos criminosos hediondos o direito à progressão de regime. Até aquela época, o criminoso hediondo cumpria a sua pena como todo criminoso deveria cumprir, dentro de uma cela. Mas, em 2006, o STF resolveu que isso era uma violação dos direitos. E essa decisão foi tomada no caso concreto de um estuprador de menores. Em 2020, uma outra decisão suspendeu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro para não atrapalhar o combate à pandemia. Essa decisão está valendo até hoje. Então, vamos voltar à pergunta: o crime compensa no Brasil? A resposta é óbvia. Paulo. Microfone fechado, Paulo. Perdão. Estava andando aqui pelas ruas de Washington e fui também recebido por uma multidão de brasileiros. Imaginando as cenas que eu estava vendo, como os nossos ministros tinham sido recebidos, eu falei assim: opa, será que vai acontecer alguma coisa? Será que será que são aqueles lunáticos, né, ou histéricos, a que um dos ministros se referiu ontem? E não, eram pessoas patriotas que estavam deixando de trabalhar para lutar pelo seu país, eram pessoas que estavam insatisfeitas com a situação, donas de casa, comerciantes, pessoas trabalhadoras, pessoas com filhos, crianças pequenas, gente comum, povo, mané, como eles gostam de chamar. Essas pessoas não estavam em jantares ricos, na Quinta Avenida, em Nova York, bancadas em parte pelo povo brasileiro, em parte pelo Instituto Dória. Elas não têm dinheiro para dar $10 mil para um piquenique do João Dória lá em Nova York. São pessoas comuns, pessoas simples, brasileiros que estão preocupados com o Brasil. E, por outro lado, tem esses ministros, né? Como é que eles enxergam essas pessoas? Enxergam dessa forma que eles mesmos têm descritos. Já chamaram de gado, já chamaram de lunáticos, já chamaram de manés agora. Então, essa separação é muito difícil de resolver. Essa separação, se tem um caráter distinto
Eu gostei muito da fala do Fernão, quando ele falou que quando não há freios e contrapeso, surgem Alexandres de Moraes. É verdade, mas também há um outro fenômeno histórico, que é quando as elites passam a viver uma vida muito distante e muito desconectada da plebe, do povo comum. Isso é uma receita infalível para um choque. E eu acho que nós estamos começando a ver esse choque nas ruas do Brasil. Tem dois caminhos, duas soluções. Na verdade, três. A primeira delas é o caminho do Partido Comunista Chinês, das ditaduras, que é a repressão. O segundo caminho é o caminho que o Ocidente sagrou como o caminho bem-sucedido do diálogo, da liberdade de expressão, onde a sociedade discute, se aprimora institucionalmente e se corrige com os tempos. Fernão sempre cita o populismo americano, o início do populismo americano do Theodore Roosevelt, na virada do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, onde o país refaz a sua fórmula, e essa fórmula passa a ser ainda mais bem-sucedida do que o que os pais fundadores tinham idealizado para o país. Mas tem um terceiro caminho, que é o caminho, efetivamente, da revolução, que deixa sempre para trás estrago, destruição, anos e anos para o país se reconstruir. Então, o Brasil tem que escolher um desses três caminhos. Por enquanto, os ministros têm escolhido o caminho da repressão, o caminho das ditaduras, né? Eu espero que nós não tenhamos que cair no caminho da revolução. Então, só resta o reforço e a insistência no caminho do Ocidente, no caminho das democracias ocidentais, que é o caminho do diálogo e do respeito ao povo. Paulo, não exatamente do diálogo nesse sentido, mas a solução que os americanos inventaram é pôr a plebe no poder, entendeu? Sim. Então, voltando ao tema do Mota, quando você, nos Estados Unidos, você teve esse mesmo fenômeno de relaxamento das leis penais e tal, lá pelos anos 70, né? Era um perigo você andar em Nova York, por exemplo. Né? Era uma cidade entregue ao banditismo quase no mesmo grau de São Paulo e Rio de Janeiro, né? De hoje. E o que aconteceu? Começou uma revolução lá na Califórnia, porque os caras se lembraram desse sistema de leis de iniciativa popular, etc. E a Califórnia iniciou um processo na lei penal exigindo que as penas fossem exatamente aquelas que seriam cumpridas, né? Era o mote era algo como a verdade da lei penal, né? E instituíram aquele sistema dos 3 strikes and you are out, né? Que com três violações da lei você estava ferrado pro resto da vida. Isso até extrapolou para o lado contrário, provocou uma enchente das prisões, começaram a prender pequenos traficantes, porque valia qualquer pequena violação de lei para contar esses três pênaltis. E depois eles voltaram para trás, porque essa é a beleza do sistema democrático verdadeiro, que é esse das leis de iniciativa popular e de referendo de leis, é que você não tem compromisso com o erro, né? Se você percebe que você passou um pouco mais além do que deveria, você volta para trás e regula a lei. É um sistema de revolução permanente. Você falou na revolução, né? A democracia verdadeira é um sistema de revolução permanente. Você vai ajustando todo dia isso com a intervenção direta do povo, que é quem sente na pele que lei que é boa para ele, né? E é isso que o Brasil precisa aprender, né? Por isso que eu digo, não tem saída para esse impasse que o Brasil entrou agora, que não seja desastrosa, senão pela pressão em cima do legislativo para que ele assuma o seu papel. Se for por outro lado, nós estamos desgraçados, nós vamos entrar de novo e repetir erros que nós já cometemos, que nos custaram anos, né? E depois você fica uma geração inteira sem aprender a viver na democracia. Isso não funciona.
né? Por isso que eu torço para Deus que apareça o nosso Zelensky e dirija essa massa para quem precisa ouvir o que ela tem para dizer.